How could you do that to your own father? I hate you. I've always hated you. I'm going to kill you, and I'm going to make it hurt. Oh, how I miss the way you used to cry when I screamed at you. It's going to get so much worse. I'm going to get out, and I'm going to find you, and I'll give you a real reason to cry. Rapaziada, antes do vídeo começar, eu quero deixar um aviso aqui, que se você não consome nada de FNAF, nunca viu, não sabe nem o que é FNAF, eu recomendo você pular esse vídeo, assistir outro que tá aqui no canal, né? Pula esse vídeo porque talvez você não entenda nada do que eu vou falar, né? Fique perdido aqui no que eu vou falar. Então, pula esse vídeo, beleza? Dito isso, bora pro vídeo, rapaziada. Salve, rapaziada! De boa? Rapaziada, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre FNAF, né? Como você já leu aqui no título, eu vim falar o seguinte: será que FNAF perdeu o rumo mesmo? Mas antes do vídeo começar, rapaziada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificações para vocês receberem todos os vídeos nossos que foram lançados aqui neste canal, beleza? E compartilha o vídeo, né, rapaziada? Porque é um conteúdo aqui que muita gente não conhece, principalmente acho que quem tá inscrito aqui não conhece muito. Então compartilha o vídeo aí que talvez você não conheça, mas um amigo seu conheça, beleza? Então compartilha o vídeo aí pra ajudar, rapaziada. Bom, rapaziada, já é de tempos aqui, né, que quem acompanha FNAF aqui já sabe que o FNAF acabou perdendo muito rumo, né, da história. O que antes era uma coisa simples, de um segurança que trabalhava numa pizzaria à noite, que tinha uns animatronics, por uma semaninha só pra viver, né? Acabou que hoje em dia, mano, tá algo muito mais complexo, que se você perder um jogo ali, perder uma história, você já fica, cara, sem saber de muita coisa do que acontece, cara, muita coisa. Virou algo muito mais complexo do que era antigamente, pô. Eu lembro quando eu era novinho, na época que lançou o FNAF, eu não cheguei a conhecer porque ele lançou em 2014. 2014 eu tinha meus 5 anos, eu acho. Mas na época que lançou, tipo, um pouco depois, mano, de lançar, eu acho que lá pra 2017, acho que 2017, mano, eu já conhecia muito o FNAF, eu jogava, eu assistia vídeo. Quem nunca ia assistir o Renan Souzones, Core, porra, eles jogando o FNAF Doom, mano, o próprio Tasercraft jogando o FNAF Doom também. Cara, FNAF foi um jogo, assim, que marcou muito a infância da minha geração, de quem cresceu ali na época ali, viveu muito a época do YouTube, mas também, né, não era aquela criança viciada que é as crianças de hoje em dia, sabe? Então, pra criançada da minha época, o FNAF foi algo muito marcante. Foi, assim, um jogo que bateu de frente ali com o FNAF, eu acho que nas visualizações do YouTube, cara, 2017, 18, FNAF bateu de frente com Minecraft, acho que até com Fortnite, mano, se pá. FNAF foi um jogo muito grande, só que de uns tempos pra cá ele tá perdendo o rumo, sabe? Parece que os criadores já não sabem o que falar mais, só estão lançando o jogo por lançar. E eu acho que depois do Security Breach, a gameplay tá parecendo muito gameplay do Pop Playtime. Então não é desmerecer nenhum jogo, mas pra mim, depois do Security Breach pra frente, a gameplay tá parecendo muito com Pop Playtime. Se você botar um aqui, ó, e um aqui, e você falar qual é qual, cara, uma pessoa que não conhece nada, ela vai falar assim, ela vai pensar que é até o mesmo jogo, se pá. Ela vai falar, é o mesmo jogo, não sei o quê. Porque a gameplay tá muito parecida com o Pop Playtime, mano. Na minha opinião, claro. Isso é na minha opinião. Você pode ter a sua opinião aí, pode ter o que for. Na minha opinião, tá parecendo com o Pop Playtime, mano. Mas por que eu digo que talvez a história se perdeu o rumo? Porque, cara, vamos ver. Depois do Security Breach, tem a DLC, né? Tem a DLC de Security Breach. E nessa DLC é o quê? Pra falar lá do Mimic, da história lá do Mimic, beleza. Aí depois disso, mano, beleza, tem o Mimic lá, a gente aceita, não sei o quê, meio pá. Aí lança o jogo pra falar, lança um jogo inteiro, só pra falar da história do Mimic. Cara, pra mim, sinceramente, eu acho super desnecessário lançar o jogo do Mimic, lá o Secret of the Mimic. Eu acho super desnecessário porque, mano, pra que a gente quer saber algo que se passa antes do que a gente já conhecia? A gente já conhecia a história, tipo, que era, mano, de muito tempo lá, da Freddy Fazbear, de tudo. E aí vem, e a gente já tava satisfeito com o que tava aqui. Aí eles pegam e lançam um jogo que se passa ainda antes, se passa aqui,
só pra falar o que acontece aqui na frente, só pra falar de um personagem que aparece lá na frente. Então, mano, eu achei muito desnecessário, sabe? Lançar um jogo só pra falar do Mimic. Eu achei assim, cara, que pra mim poderia ter pegado esse jogo, o que eles gastaram com esse jogo, e lançar outro jogo que talvez fosse mais relevante pra história do que isso, cara. Ou talvez investir nos filmes, não sei. Não sei se o dinheiro dos jogos é o mesmo que vai pros filmes, mas investir nos filmes. Os filmes estão muito bons, cara. Por mais que a história é diferente, né? Por mais que não seja 100% a mesma história, mas os filmes estão muito bons, né? Estão seguindo ali uma ordem. E, cara, pra mim os filmes estão muito bons, mas os jogos estão perdendo um pouco o rumo, mano. Sabe por quê? Porque agora, depois do Mimic, do jogo do Mimic, ficam dúvidas. Quem que era a mãe da pessoa lá, né? Da criança. Quem que... Tipo, de quem é aquela casa que tem lá na frente lá, sabe? A gente... Porque tem as especulações que talvez aquela casa possa ser a casa do FNAF 4 que aparece, né? Então fica a dúvida de quem que é aquela casa, quem é a mãe, né? Tipo, o rosto da mãe. Eu não lembro se chega a aparecer o rosto, mas assim, quem é a mãe? Aí fica dúvidas assim, cara, fica muitas dúvidas jogadas no ar, que provavelmente eles vão lançar outro jogo pra explicar tudo isso de novo. Então, mano, é um jogo que pra mim só foi gatilho, ele não foi muito relevante na história, ele só foi gatilho para duas coisas. Para explicar um pouco da história do Mimic, que aparece na DLC do Secret Breach, e só foi um jogo relevante para ter mais jogos, para ter mais dinheiro. Porque pra mim foi totalmente irrelevante a história, tudo é irrelevante. Fora que a gameplay, mano, a gameplay do Mimic tá parecendo um pop playtime, velho, pelo amor de Deus, né? Porque se a gente for falar aqui, por exemplo, dos filmes, os filmes estão muito bons, beleza. O filme tá bom pra caramba. O 1 tá bom, o 2 tá muito bom. Mas, assim, os livros eu não acompanho, tá? Eu, como um grande fã de FNAF aqui, posso dizer, eu não acompanho os livros de FNAF, eu não gosto de ler. Por mais que, assim, cara, eu poderia pegar no YouTube, assim, e falar, resumo do livro tal de FNAF, poderia. Mas eu não me interesso tanto pelos livros, por ser uma história alternativa. O que não é o caso dos filmes. Os filmes eu gostei bastante, é uma história alternativa, é outra linha do tempo, é outra coisa que acontece, né? Tem dois Mike na história, sendo que o Mike que a gente achou que poderia ser o filho do Efton é outro Mike. Então, assim, são histórias completamente diferentes. Aparece a Vanessa, que a gente tava especulando, né, no primeiro filme, que poderia ser a Vanessa do Secret Breach, mas é outra. Então, assim, o filme, beleza, é uma história completamente diferente, mas eu gosto. Os livros, eu não vou falar mal, porque eu acho que deve ser muito bom. Eu já vi algumas pequenas partes, né? O livro, mesmo tendo uma história meio alternativa, revela muita coisa dos jogos. Mas, assim, tem a sua parte ali, é bom. Os filmes têm a sua história, é bom. Agora os jogos estão se perdendo, mano. Eles estão se perdendo na história, não estão sabendo mais o que fazer. Eu acho que tá ficando muito artificial. Eu acho que nem o próprio Scott Calton, mano, tá aguentando mais FNAF. Eu acho que ele olha assim, ele deve falar, mano, acho que nem eu aguento mais. Porque, cara, pra quem viveu uma época onde, porra, FNAF era tudo, mano. Pô, era livro de FNAF, era jogo, era especulação, era teoria. Quem nunca assistiu as teorias do Renan Souzones, mano? Contando, que era aqueles vídeos lá, a história verdadeira do FNAF 1, do FNAF 2, até o 4, mano, acho que até o System Location ele fez. Então, assim, cara, as gameplays de FNAF Doom, as gameplays dos jogos alternativos, né, que era os fangames, as gameplays dos fangames, cara, era tudo perfeito. E hoje em dia tá perdendo rumo, sabe? Eu acho que não tem mais o que fazer. O Scott Calton poderia sim melhorar bastante, tá? Aqui eu tô falando com um fã de verdade. Poderia melhorar bastante a história, talvez trazer um jogo mais relevante, que explique mais coisas, que sejam relevantes pra história. E melhorar, cara, melhorar, porque se for seguir assim, eu acho que o FNAF vai acabar morrendo. Vai acabar morrendo não como um jogo assim, tipo, morreu. Vai acabar morrendo como um jogo grande, mas que poderia ser ainda maior, sabe? Mas claro, rapaziada, eu também não posso vir aqui e falar essas coisas sem dizer que assim, né? Por mais que isso tudo, eu sou muito grato, né?
pelo FNAF, eu sou muito grato pelo Scott Calton. Porque, cara, eu vou dizer pra vocês, eu acho que se FNAF não existisse, mano, sem FNAF na minha vida, eu seria aí uns 50% mais triste, mano, papo reto. Eu já sou muito feliz, não, acho que mais triste não, mas 50% menos feliz. Porque, cara, FNAF pra mim é tudo, eu amo FNAF, eu amo a franquia, foi assim, marcou muito minha geração. Cara, papo reto, assim, eu acho que, é igual eu falei, sem FNAF eu acho que eu seria 50% menos feliz do que eu já sou, tá ligado? Mas é isso, mano. Eu tenho a agradecer o Scott Calton, as teorias, ao Renan Souzones, o Core, mano, todo mundo que fazia vídeo de FNAF, cara. O Tasercraft, todo mundo, todo mundo. Cara, só tenho a agradecer, mano. E lembrando, rapaziada, essa é minha opinião, tá? É a minha opinião. Você pode ter opinião diferente. Talvez você goste da história do Mimic, tenha entendido mais coisas que eu entendi no jogo, entendeu? Então, assim, é minha opinião, tá ligado? É minha opinião. Não é porque é minha opinião que a sua tem que ser igual. Você pode ter opinião completamente diferente, né? Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, a gente fica kit, beleza? Mas, enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para vocês receberem todos os vídeos novos que foram lançados aqui neste canal. E deixa o seu like, viu, rapaziada? Pode crer, vai me ajudar demais aí. Compartilhe também para fortalecer. Que talvez, como eu falei no início do vídeo, talvez você não curta, mas tem outra pessoa que você conhece que curta, que conhece, beleza? Então compartilha o vídeo aí, deixa o seu like, ativa os sininhos, se inscreve, beleza? Valeu, falou e fui!